exatamente sobre dois conceitos que definem totalmente, que caracterizam uma pessoa ansiosa. E isso, se você não prestar atenção, vai te trazer um dano emocional, mental, a longo prazo, muito sério. Eu estou falando de conceitos de desculpas e vitimização. Já se pegou dando uma desculpa para alguém alguma vez? Quantas pessoas já inventaram alguma desculpa para você? Ou não que inventaram, mas já te deram alguma desculpa por não conseguirem fazer alguma coisa? Percebe que quando você treina a tua mente para procurar por uma única saída, às vezes não é a melhor saída. E às vezes faz com que você simplesmente se sabote, autossabotagem. Como é que a gente faz então quando eu falo sobre vitimização, sobre desculpas e tudo mais? Pensa comigo. Primeiro, eu quero definir o que é e o que não é vitimização. Imagina comigo que a gente está na época das entregas, né? Tem muito mototáxi entregando. Imagina aí um mototáxi andando para entregar o seu pedido e sofre um acidente na esquina. Um tombo ou então uma colisão e caiu de moto. Ou então, imagina aí um proprietário de uma loja que está lá num belo dia e entra alguém nessa loja armado, declara, né, um assalto e leva, além de mercadorias, dinheiro, telefone e tudo mais que puder. Imagina mais uma situação drástica agora, tá? Uma pessoa que é sequestrada ou que é violentada na rua. O que essas três histórias têm em comum? Um mototáxi que sofreu uma colisão, um dono de uma loja ou um atendente de uma loja que sofreu um assalto, ou uma pessoa que foi violentada. Essas pessoas têm em comum exatamente o sentido de serem vítimas de algo. Isso é ser vítima de alguma coisa. E não o contrário. Para um pouco e pensa. Olha só. Imagina uma criança chorando, tá? Caso comum, porque não ganhou aquele doce que ela queria tanto. E aí começa a pôr a culpa em alguém, começa a espernear, a querer, a exigir, a se vitimizar porque não ganhou alguma coisa. Percebeu a diferença agora da vítima real? E para essa situação de vitimização que eu estou falando hoje? Todos esses exemplos, eles possuem em comum o nome. São vítimas. Umas são reais. Outras são apenas construídas para que você se proteja. E olha só, são construídas por nós mesmos. Quando você se vitimiza, ou quando eu me vitimizava, eu queria apenas me proteger ou me livrar de alguma coisa. E você só é vítima de alguma situação, seja ela qual for, quando sofre algo que está absolutamente fora da sua visão, do seu controle. Para um pouco e pensa, olha só. Quando você não pode controlar alguma coisa, aí você se torna vítima dessa situação. Quando você pode controlar alguma coisa, não é justo que você se auto-vitimize para conseguir aquilo. Tá começando a fazer sentido? Para um pouco e pensa. O motoboy que sofreu um acidente, não dependia dele aquela situação. A pessoa que foi roubada, não dependia dela a situação. Quem sofreu uma agressão, não dependia deles essa situação. Essas são vítimas. E aquelas pessoas que ficam aí se vitimizando, porque eu sou muito pobre, porque eu não tenho estudo, mas eu não tenho sorte, mas é melhor você fazer do que eu. Esse é o tipo de vitimização negativa.
É dessa forma que você aumenta cada vez mais o teu poder de gerar ansiedade. Não faz sentido? Sempre quando você acredita aí que o teu relacionamento é ruim, que o seu chefe não gosta de você, ou que alguém do teu trabalho tem problemas com você, que a tua família não te apoia, que os teus amigos não se importam com você, que você detesta tudo aquilo que você faz. Você quer que as pessoas sintam pena, sintam dó de você, simplesmente para se livrar daquela responsabilidade. Você acredita que nunca tem todas as oportunidades que merece. Isso aí, na verdade, é uma situação negativa de se vitimizar. E, na verdade, você não está sofrendo de vitimização. Você está sofrendo de coitadismo. E esse coitadismo vai te trazer problemas severos. Nesses casos, você pode tomar atitudes para melhorar. Algumas delas dependem de você e algumas situações dependem totalmente de você. Anota isso agora, olha só. O contrário desse vitimismo, não dos acidentes, do que não depende da gente. O vitimismo que a gente provoca naquilo que depende da gente, o contrário disso é o otimismo. E por sinal, o contrário do otimismo também é o vitimismo ou então o pessimismo, mais conhecido. Por isso é muito comum você sempre apelar para o lado negativo. Sempre apelar pela ajuda de outra pessoa ou assumindo a responsabilidade por outra pessoa. Agora escreve isso, olha só. Por que eu falei que eram dois conceitos hoje? A desculpa e o vitimismo. Porque o vitimismo é o ponto a ser chegado. E a desculpa é o caminho. Escreve isso, olha só. A desculpa é exatamente o caminho que leva uma pessoa otimista a ser vitimista. Ninguém foi negativo, ansioso e vitimista a vida inteira. Você aprendeu a ser assim. Em um ponto você era otimista. Talvez tenha ficado neutro e hoje é negativista, vitimista, pessimista. Tudo isso porque você sempre inventa uma desculpa para explicar algo que você simplesmente não quer fazer, e daí você acaba sendo convencido de que não é capaz de fazer, de que não quer ter aquela responsabilidade se fizer, e sempre que você inventa uma desculpa ou dá uma desculpa, por mais fundamento que ela tenha para outras pessoas, você está treinando a tua mente a ser vítima daquilo. E o contrário disso, qual é o contrário da desculpa? A confiança, a autoconfiança. É o caminho reverso. É o que vai te levar do vitimismo, dessa sofrência, para o otimismo, para a positividade. E lembra que eu sempre digo? A gente fica bom e muito bom naquilo que a gente faz com mais frequência. Se você está acostumado a se vitimizar, os meus amigos não se importam comigo, minha família não me dá valor, não tenho dinheiro, nunca tenho tempo. Você está ficando bom em ser vítima da sua própria situação. Só que isso não é ser vítima real, é um sentimento falso que vai te trazer mais ansiedade, mais preocupações. Consegue perceber agora? Então chega de desculpas, porque isso vai te levar ao vitimismo. Se vitimizar não é apenas ocupar o lugar de uma vítima hipotética na situação. É ficar dependente emocionalmente de outras pessoas. Olha que situação você vai chegar. Você vai começar a sentir incapacidade. Você acha que não consegue mais, como diria o ditado, andar com as próprias pernas, resolver as próprias situações. E na verdade, você fica até com medo de ser responsabilizado por tudo aquilo que você tem que executar. Por tarefas complexas, é até entendível. Mas você vai ficar com medo e incapacitado por ser responsabilizado por algo simples,
fácil, por exemplo, fechar uma porta. Trancou a porta antes de dormir? Ah, eu tranquei. Opa, assumi a responsabilidade. As pessoas ansiosas falam, poxa, fulano, vai lá trancar então. Ou vai lá ver se eu tranquei. Olha a que ponto essa vitimização vai te atrapalhar. E a maioria das pessoas vitimistas nem sabem que levam a vida dessa forma, que fazem isso, gastando, né, a maior parte do tempo procurando por desculpas ou justificativas ou exemplos, explicações. Não faz sentido? Olha só, nós estamos hoje em uma parte desse curso, né, onde eu estou te mostrando como é possível dominar a ansiedade, falando sobre como influenciar positivamente em tudo o que podemos ter controle. Foco naquilo que você tem controle para poder ter o melhor resultado no que você não tem controle. Uma vítima, ela sempre perde esse foco. E antes daqui, eu estava te dizendo lá na primeira aula a importância de ser protagonista da sua vida. Fiz até uma live com a minha mãe, onde a gente mostrou a importância, né, da minha trajetória quando eu resolvi protagonizar a minha vida. Uma pessoa vitimista, agoniada, depressiva, ansiosa, ela nunca é protagonista. E um protagonista nunca vai ser vítima da própria vida. Parou para pensar que você precisa escolher agora para que lado vai andar? Quer protagonizar a sua vida e resolver esse problema? Ou você quer passar a ser passageiro da sua vida? Auditório da sua própria história? Por isso, você precisa entender e aprender imediatamente como se livrar desse vitimismo. Parar de se sentir inferior, vítima da situação que você mesmo cria. E começar a ser protagonista da sua vida novamente, mantendo o foco sempre em tudo aquilo que você pode controlar. Faz sentido? Eu quero que você pare agora um minuto e olhe para dentro. Fecha o olho, ou pode ser de olho aberto mesmo, não tem problema. Mas olha para você agora. O que você entende disso tudo aplicado na sua vida? E lembra, sempre quando eu falo, o meu método é baseado em situações e informações suas, sobre você e para você. Então você não precisa explicar isso para ninguém e nem se preocupar em ser ridicularizado por ninguém. Mas é muito importante que você seja íntegro, verdadeiro e sincero com você agora. Olha para dentro. Quantas vezes você já se vitimizou nessa vida? Você tem esse hábito de sempre achar que tudo bem se eu não der conta, de querer mexer com o emocional das outras pessoas simplesmente para que elas façam por você aquilo que você não quer assumir a responsabilidade? Trancar a porta foi um exemplo banal, mas e aí? Dirigir um carro, sair de casa, ir ao mercado, fazer uma tarefa simples ou complexa. Você pode não saber, mas o papel de vítima da sua situação traz um falso benefício. E é por isso que muitas pessoas não se livram desse sentimento de vitimização. Primeiro porque elas não sabem que é um sentimento criado por elas mesmas. E elas começam a ver alguns benefícios, porque não são responsabilizadas por aquilo que elas não querem fazer. Mas olha o que eu quero te dizer agora. Esse benefício aparente, ele é falso. É um benefício que vai te gerar uma dor muito grande, um prejuízo muito grande em breve. Para um pouco e pensa. Olha para você. Você dirige a sua própria vida ou você é passageiro? Você protagoniza os seus atos ou você sempre se sente aí? Melhor ficar de lado, melhor deixar para os outros, não quero ser responsável, sempre a vítima da situação. Quem é você? Quem é você na sua história?
É o personagem principal ou é o telespectador da sua própria história? Quando você deixa de ser o protagonista da sua vida, você começa a culpar tudo e todos ao seu redor pelos seus problemas. Você, na verdade, quer só se livrar, né, de qualquer responsabilidade, culpa, enfim. Você acaba delegando tudo aquilo que você teria condições de fazer. E lembra, de novo, quando a gente fica muito bom naquilo que a gente faz com frequência. Quando você começa a simplesmente desistir, se livrar, passar para outras pessoas fazer o que você deveria ter feito, você começa a ficar bom em desistir da sua própria vida. Ao contrário, se você fizesse das pequenas atitudes algo a ser comemorado, você começa a ficar tão bom nisso que você vai começar a executar todas as tarefas que você teria pavor ou medo de fazer, simplesmente porque agora você é o protagonista da sua vida, começou a resolver problemas pequenos e agora já é capaz de resolver problemas grandes, sem medo. Não faz sentido pensar dessa forma? Quando a gente nasce, a gente aprende, os nossos pais, eles só mandam na gente até uma idade. Aí, antes da adolescência um pouquinho, a gente vai trocando as ordens pela nossa responsabilidade. Então a gente vai tendo mais responsabilidade, mais poder de escolha, mas os nossos pais ainda estão lá. Até que a gente chegue na nossa vida adulta. Quando você chega na sua vida adulta, você tem que ser capaz, hábil, de poder escolher todos os seus caminhos. O que acontece se os seus pais estivessem aí mandando e desmandando a sua vida até os 30 anos? Não dá para você fazer 18 anos que seja, né? Ou 20 anos e do nada começar a sua vida do zero, tendo as responsabilidades. É preciso que você construa isso lentamente. É exatamente isso que eu estou falando agora. Não se vitimize. Aprenda e cresça, evolua. Não se responsabilizar faz com que você, teoricamente, não sofra na hora. Na tentativa de evitar vergonha ou demonstrar incapacidade por alguma coisa na frente de outras pessoas, dos seus amigos, da tua família, lá no trabalho, até na frente de desconhecidos na rua. Simplesmente você não quer ser o responsável por aquele fracasso. E por que você já está esperando o fracasso? Por que você já está se vitimizando nesse ponto? E lembra, o que te leva até lá? Qual é o caminho que te leva até lá? Para um pouco e pensa na sua vida. Olha para você. Qual é o seu propósito? Olha como eu falei que é um sentimento falso. Às vezes, teoricamente, quando você não quer se responsabilizar e acaba se vitimizando, você não sofre temporariamente para situações não tão importantes. Mas as vítimas, né, os vitimistas, eles se aproveitam das pessoas boas, das pessoas bem intencionadas ou das pessoas que querem ajudar, das mais intencionadas. Pois conseguem tudo com mais facilidade quando as outras pessoas realmente acreditam que ele é uma vítima. E aí você acaba se livrando de ter o que fazer, delegando para outras pessoas, mas aquilo é falso. Essa incapacidade vai gerar muito mais ansiedade no futuro. E mesmo com inúmeras soluções que outras pessoas te trazem ou fazem no seu lugar, você nunca vai estar satisfeito. Primeiro, porque nada vai acontecer 100% do jeito que você quer, porque vai ser outra pessoa fazendo. E você vai se acostumar a sempre estar contente com o que outra pessoa quer. A longo prazo, isso vai acarretar em mais problemas somados. Pensa que talvez você nunca tenha o que você quer na sua vida, porque você nunca buscou por isso. Sempre delegou para outras pessoas e ficou esperando que aquilo chegasse até você. A vítima, o vitimista nesse caso,
vai passar a vida inteira dependendo única e exclusivamente do mundo externo e não do mundo interno dele próprio. Vai ficar dependendo de outras pessoas. Vai perder a capacidade de ser alguém, se submetendo a uma situação que vai causar muita dor. E depois começa a reclamar que está muito ansioso, que não consegue sair do lugar, nada resolve, nenhum remédio resolve. Percebe que não está lá, mas está no sentido de protagonizar a tua própria história e de fazer tudo aquilo que depende de você da melhor forma possível, da forma mais positiva possível, para influenciar melhor ainda naquilo que não depende de você. Se vitimizar é uma forma de fazer com que você viva uma vida paralela à sua própria vida e não à sua vida pessoal. Você vai virar um passageiro. Ao invés de dirigir a tua vida, você vai virar um passageiro da tua vida. Ao invés de ser o artista principal, o ator principal da tua vida, você vai ser o espectador da tua vida. Aquela pessoa que só assiste. O erro, esse é um erro clássico, tá? Porque o erro mais comum, né, que eu vejo nas pessoas que se vitimizam, num vitimista, nas pessoas que procuram por sentimentos de outras pessoas para se darem bem momentaneamente, é de passar pela síndrome do coitadinho, como eu disse lá na frente. Para sempre obter as coisas que elas deveriam fazer com mais facilidade. Então olha só, conecta isso. Se você usa dessa técnica e se vitimiza às vezes para provocar aquele sentimento de dó nas pessoas e conquistar aquilo que você deveria fazer por outras pessoas, você está gerando ansiedade na sua própria vida sem mesmo que você saiba. Já parou para pensar dessa forma? Você está deixando de ser protagonista da sua vida para ser passageiro. Você está deixando de focar, de influenciar, de fazer bem feito aquelas situações que você pode controlar e depois vai ficar chorando e sofrendo pelas situações que você não pode controlar. Se você não se importa com o que você pode controlar, as situações que você não pode controlar vão sair da pior forma possível. Você vai ser uma pessoa sempre dependente de tudo aquilo que você não pode controlar. Porque o que você pode controlar, você não está dando importância. Você está deixando passar em branco uma oportunidade de fazer algo melhor para a sua vida, para mostrar para outras pessoas e para atrair coisas boas. E quando você perde essa chance, essa oportunidade, você acaba atraindo coisas aleatórias. Podem ser coisas boas que vão chegar por um tempo, mas as pessoas vão começar a perceber que você sempre está encostado, nunca se empenha, é uma pessoa negativa, só reclama. É isso que você quer para você? Você é uma vítima? Será? Para um pouco e pensa, por que você às vezes se sente tão fraco, incapaz, dependente, triste, frustrado com frequência, aqueles medos inexplicáveis que ninguém sabe de onde vem, uma angústia às vezes que a gente não consegue nem explicar o que está sentindo, sentimentos de depressão e com certeza tudo isso gera muita ansiedade. De novo, se é uma vítima, será? Para um pouco e pensa. Não é hora de você começar a protagonizar a sua vida? É exatamente para isso que eu montei esse curso. Para que você aprenda com detalhes, passo a passo, como é importante que você protagonize a sua vida e que você influencie, foque positivamente em tudo aquilo que você pode controlar. Porque o que você não pode controlar vai depender da tua energia, da tua vibração. Eu sempre digo, que a gente fica bom naquilo que a gente faz com mais frequência. Olha de novo para você agora. O que você faz mais
com mais frequência. Quando você está lá no banho, sozinho, ou então pronto para dormir, ou até mesmo sentado na sala, pensando com você mesmo. O que tem na tua mente com frequência? Problemas que ficam rodando, 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 ou alegria, momentos legais, você lembra dos seus amigos, tá feliz. Tenta sair de você e olha para a tua cara. Você tá com uma cara alegre ou tá com uma cara emburrada? O teu sentimento lá dentro, remoendo negativamente, vai te trazer uma afeição negativa também. E vai atrair coisas ruins para sua vida. Só que, nesse sentimento, você pode focar, você pode melhorar, porque isso depende de você. E aí quando você muda, a partir de um sentimento bom, toda a sua afeição, o seu humor, o seu estado de espírito, a gente fala, né? Você também vai atrair coisas positivas, as coisas que não dependem da gente, mas serão positivas. Faz sentido? As experiências ruins e os problemas são fonte sempre de crescimento, lembra? Não existe nada tão ruim que não sirva para nos dar uma boa lição. E por meio desses sentimentos que você aprende como de fato melhorar como ser humano, como ser uma pessoa melhor. Aprendendo com os erros não é ter que recomeçar de novo, mas sim ter a chance de poder fazer de novo com mais experiência aquilo que você já fez. Quando você deixa de ser protagonista da sua vida, você não vira um espectador. Você simplesmente permanece assistindo tudo de longe, cada vez mais distante. Quando você protagoniza a sua vida, você é o ator principal, você dirige a sua vida. Quando você deixa de protagonizar, você passa a ser o espectador, o passageiro. E digo mais, talvez hoje você nem mais o espectador seja. Seja alguém que está vendo lá de longe as coisas acontecerem, ou que talvez não esteja nem vendo a tua vida acontecer mais. Por isso que uma pessoa com um grau de ansiedade muito grave, agravado demais, começa a perder vontade de sair, de falar com as pessoas, de rir, de ver televisão, das coisas que tinha prazer antes. Porque não é mais protagonista e nem espectador da vida. Já nem vê mais a vida passar. Entendeu agora a importância de você prestar muita atenção em ser o protagonista da sua vida e influenciar positivamente da melhor forma possível em todas as situações que dependem de você? Ou você quer mesmo sentir que a tua vida é como se fosse uma novela, onde você está sentado numa cadeira assistindo ou não aquilo com muita atenção e só torcendo para que tudo dê certo? Só torcer para que dê certo e ficar orando, né, para que as coisas aconteçam sem fazer a tua parte pode não funcionar. É claro que você não quer isso. É exatamente por esse motivo que você está aqui comigo hoje. Que eu estou aqui ensinando, dando o meu melhor para mostrar para vocês como é possível dominar a ansiedade e se livrar de todos esses, eu vou dizer assim, problemas emocionais, tá? Mas no sentido de ser alguma coisa difícil de ser transpassado. Difícil, eu concordo. Impossível, eu discordo. É possível. Se é possível, acredita e faz. E olha só, eu trouxe aqui algumas dicas, tá? São 5 dicas para que você construa essa positividade na sua vida. Para que você torne o momento mais otimista e não tão pessimista ou vitimista da situação. Anota isso, olha só. Mas lembra que são sempre informações de você, sobre você e para você que você vai buscar agora. Não se preocupe em contar nada para ninguém, nem mesmo para mim. Não se preocupe em ter que explicar alguma coisa para alguém. Eu quero que você olhe para você agora e se comprometa com você. Eu digo que é um exercício mental, bem pessoal, individual, privado, é seu. Aproveita.
Primeira dica, olha só, você precisa ter a consciência do problema. Entenda que ficar reclamando só vai te tornar mais vítima ainda. Então para um pouco e pensa. Não precisa falar para ninguém. Entenda o problema, mesmo que você não consiga explicá-lo. Deixa lá na tua mente. Aquilo vai ficar rodando e a tua mente vai achar uma solução para isso. Mas tenha a consciência desse problema, que ele existe. E aí você decide, é uma vítima ou você está criando aquilo? Segunda dica, você precisa criar uma consciência da sua culpa naquilo. Se você já sabe se você tá ou não, pode estar ou não criando aquele problema, aquilo está gerando mais ansiedade e você está se tornando cada vez mais vítima da sua própria situação, acha agora e só assuma para você, lembra? É uma informação sua, não precisa contar para ninguém, mas é preciso que você saiba, poxa, eu talvez esteja criando isso, a culpa é minha, eu vou sair disso, eu consigo. Terceiro passo, é aí que você começa a construir a tua autoconfiança. Lembra que a confiança é o caminho contrário do que te trouxe até essa vitimização. Confie em você mesmo. É muito importante que você pense que pode ser otimista ao invés de vitimista. Se você pensa que pode, é só a gente executar e exercer tudo aquilo que você aprende para que você chegue lá. O quarto passo, olha só, você precisa ter um foco sempre em tudo o que você pode ter controle. Esse é o ponto principal de hoje. Foca naquilo que você pode controlar, que depende de você. O que não depende de você, esteja pronto para receber, para enfrentar, para passar por. Mas foque e faça da melhor forma possível tudo aquilo que depende de você. Faz sentido? E o quinto e última dica que eu trouxe para você é para sempre reavaliar todas as suas posições, ações, pensamentos, execuções, baseados sempre no reflexo daquilo que você não pode controlar, daquilo que não depende de você. Olha que fantástico, presta atenção. Se alguma coisa que não depende de você ainda está te fazendo mal e gerando ansiedade, preste mais atenção ou tente ver de uma outra forma, coloque mais foco naquilo e preste atenção no passo anterior. Volta então no que depende de você e veja o que você pode ajustar para influenciar naquilo que não depende de você e está te trazendo problemas. Faz sentido? Então sempre pare e pense, olha para você. Alguma coisa nunca dá certo na minha vida. Ou X problemas eu sempre tenho. Talvez seja a hora de você olhar um passo atrás e melhorar algo no que você pode controlar, para dar um reflexo diferente naquilo que você não pode controlar e tornar aquilo positivo também. Lembra que quando você faz sempre a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo. Se tem alguma coisa que está te atrapalhando hoje, talvez você tenha que fazer algo diferente antes para o resultado ser diferente lá na frente. Por que eu ensino isso? Porque eu vivo isso, porque eu faço isso, porque eu ensino as pessoas e vejo resultado nelas também. Essa é a minha maior alegria, a minha maior felicidade. E presta atenção, olha só. Algumas atitudes que você possa tomar sempre pensando naquilo que você pode controlar da sua vida. Seja o protagonista das suas ações. E lembra sempre, o otimismo é o contrário do vitimismo. Quando você estiver inventando aí uma desculpa, uma história, uma explicação para alguém pelo qual você não quer ou não pode fazer algo, ou acha melhor que outra pessoa o faça, você está se vitimizando daquilo. Poxa, mas eu nem sabia que eu estava me vitimizando. Prazer, agora eu estou te falando que tá. E se vitimizar vai gerar cada vez mais ansiedade, e talvez seja por isso
que você não sabe que está gerando mais obstáculo na sua vida. Como é que você faz então para ter esse caminho contrário? Se tantas desculpas, criar tantas desculpas, te trouxeram essa posição de vitimismo, o que vai te levar de volta a uma posição otimista, positivista, vai ser a confiança. Coragem, autoconfiança. Esse é o caminho reverso que você tem que produzir agora. Para que você seja uma pessoa positiva e otimista sempre. Olha essa analogia, olha só. Em competições, existem vencedores e perdedores entre os atletas. Na vida normal, existem otimistas e vitimistas entre as pessoas. Onde você está nessa situação? Você é o vencedor ou o perdedor? O otimista ou o vitimista? Anota isso, olha só. Vitoriosos, vencedores, fazem aquilo que os perdedores não querem fazer. Eu digo mais, vencedores fazem só aquilo que os perdedores não fazem. Otimistas fazem algumas coisas que os vitimistas simplesmente não querem fazer e ficam se vitimizando por isso, agregando sofrimento na vida, sendo vítimas e provocando, tentando ter um benefício provisório que é falso, através da dó, da pena de outras pessoas. Escolhe a tua posição no mundo agora. Se você descobriu hoje que é um vitimista, uma pessoa que sempre se vitimiza em excesso, descobriu que está no caminho errado. Para de inventar desculpa. Agora é hora de você ser positivo. Agora é hora de você buscar sempre essa positividade, otimismo na vida.